Estamos na nossa 8ª edição do Bate-Papo com o Autor e dessa vez tenho a alegria de receber o professor Edson. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui. Fala um pouquinho dessa parceria que faz 15 anos. Tudo isso aqui são obras do professor. Esse aqui é o primeiro livro que nós fizemos dele e esse aqui é o último. Então nós viemos falar dessa edição, dessa obra tão importante que é a trajetória histórico-social da engenharia brasileira. Professor, o senhor podia falar um pouquinho da sua formação? Eu sou engenheiro mecânico, né? Na origem, última turma aqui do Largo de São Francisco, da Escola Nacional de Engenharia, chamava na época Universidade do Brasil. E depois a atividade da engenharia propriamente dita, misturada com a atividade docente. Eu completarei 50 anos nesse mês de março que dei a minha primeira aula no estudo superior de engenharia, lá na Faculdade Sousa Marques. Essas obras que eu, há quantos anos aqui na CAN? Vão fazer 15 anos. 15 anos. Esse livro que estamos para lançar agora no mês de abril é o 11º editado pela Letra Capital, o que me dá muito orgulho, porque permitiu com que eu desenvolvesse essa faceta de pensador que escreve. Isso em linhas gerais. Eu sou o professor Edson Monteiro, que o pessoal chama de Profetson, quando eu encontro na rua centenas e centenas de ex-alunos. Em resumo, é isso. Pois é. Agora, eu conversando com o senhor me falou que tem um enfoque especial essa obra aqui, que é essa trajetória histórico-social. O senhor podia falar um pouquinho do que gancho o senhor pegou para contar a história da engenharia brasileira? Bom, primeiro uma vontade muito grande de saber como foi que a minha profissão contribuiu para o desenvolvimento da nação. E lá nós tivemos esse feeling de perceber que houve ao longo da história, várias características da engenharia nesse desenvolvimento, nessa trajetória histórico-social do Brasil. Nós vivemos, por exemplo, os 2 primeiros séculos, já esquecendo o 16, é o que está focalizado nesse livro do tomo 1, em que Portugal simplesmente queria defender o território, era natural, e a engenharia, como a engenharia já era no mundo inteiro, ela nem passava por aqui, ela não era vizinha daqui. E aí no século XIX, a engenharia brasileira a ter oportunidades de aparecer, porque muitos iam para o exterior, muitos prestes à formação, né, da engenharia, e nós começamos então a formar uma engenharia brasileira. E essa engenharia brasileira, na sua formação, o livro prova isso, já no primeiro tomo, esse que nós lançamos em 2017, já mostra que a engenharia participou da formação cultural do Brasil e da formação social do Brasil. Naquela época, o Brasil se resumia mais fortemente no que acontecia na capital da República, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. E aqui Pereira Passos, no início do século XX, faz uma obra monumental através do incentivo do presidente Rodrigues Alves, que é uma figura que a gente deveria estudar com profundidade pela importância que ele tem nessa trajetória social. O tomo 2, que nós vamos lançar no mês de abril, provavelmente dia 8 de abril, é uma perspectiva, né? Isso, vamos convidar todo mundo para esse lançamento. Vamos fazer um convite geral. Mostra a República Brasileira. Acabou o Império, no finalzinho do século anterior, e surge então a oportunidade do Brasil se tornar república. E aí você poderia imaginar os militares que sempre estiveram à frente dos grandes movimentos terem, digamos, uma ascendência sobre as outras classes profissionais, chamaremos assim. Mas aí é um engano. Porque, ainda que com destaque
dos militares, desde o chamado golpe Império República, eles contaram com a presença, a participação e a força e o conhecimento científico e tecnológico de vários brasileiros, engenheiros, que vieram contribuir com a mudança de paradigma. Então o povo brasileiro, a sociedade brasileira, começou a ver, a partir do Rio de Janeiro, grandes transformações na sua vida. É aí que o senhor registra o marco, assim, a consolidação. Eu creio que hoje nós vivemos no Brasil uma fisionomia, nós temos uma fisionomia muito similar à desse início do século XX. Nós estamos vivendo uma transformação, isso é indiscutível. Não quer dizer que nós já saibamos como vai ser o resultado, a gente espera que seja o melhor possível, mas não há dúvida que é uma mudança de paradigma muito parecido com a mudança de paradigma que estabeleceu no início do século XXI, do século XX, né? E isso é que é focalizado nesse tomo 2. A engenharia é fundamental. Sim, porque aqui o subtítulo é do quase final do século XIX ao final da Segunda República. Quer dizer, que vai ter o terceiro tomo. Bom, nós pretendemos, mas esse se encerra no final do ano de 1929, quando haverá uma nova mudança paradigmática com o início da Era Vargas. E também nesse início da Era Vargas, embora não seja o tratamento desse novo tomo, desse novo volume do livro, nós vamos ver a participação da engenharia ativamente. Aí depois vamos chegar na Era do Desenvolvimento, com as grandes transformações acontecidas na era de 60, 70, dentro do período chamado excepcional dos governos militares. A engenharia sempre esteve presente e, por incrível que pareça, sempre responsabilizada pelos aspectos sociais. Professor, muito obrigado da sua presença aqui. Vamos cuidar desse lançamento, vamos divulgar. É uma obra muito importante, assim, que eu convido todo o público a conhecer, principalmente os interessados nessa área. Vai estar à venda já está à venda no nosso site e vamos convidar todos para o lançamento do tomo 2. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço.